Olá, graça e paz, como que você está? Tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma vez aprendermos sobre o Evangelho e crescermos na fé. Eu vou pedir para você, por gentileza, fique com a gente. Nós estamos em uma série muito abençoada sobre os dons espirituais, sobre os dons do Espírito Santo. E nós soltamos já a primeira aula e, gente, foi muito bênção. Mas antes de nós continuarmos, eu vou pedir para você, por favor, por gentileza, se inscreva em nosso canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Para a glória de Deus, o primeiro vídeo recebemos já bastante testemunhos de pessoas que assistiram e foram edificados, foram impactados pela palavra de Deus. Vamos lá? Hoje nós vamos falar um assunto mais de extrema relevância. Qual é a função dos dons espirituais? Qual é a função dos dons espirituais em nossas vidas, na igreja, ao todo ou no modo individual? Meus irmãos, isso é muito importante você entender. Se você está buscando os dons do Espírito Santo, você precisa fixar a palavra de hoje no teu coração. Vamos lá? Antes de nós entrarmos sobre a função dos dons espirituais, vamos recapitular um pouco o que nós aprendemos no primeiro vídeo. No primeiro vídeo nós falamos o que é dom espiritual, que é um presente, é uma capacitação sobrenatural que vem sobre nós e nos habilita a fazer aquilo que no nosso natural a gente não faria. Eu usei a comparação do Espírito Santo como a menorá, que na verdade é o candelabro. As suas pontas, expliquei a função de cada ponta, de cada amêndoa e a função do azeite. Vai lá, eu vou deixar aqui na descrição também o link do primeiro vídeo, vai lá e assista. Vamos lá? Qual é a função dos dons espirituais? Uma coisa importante, ponto número 1, que nós precisamos aprender é o apóstolo Paulo, em Coríntios capítulo 12, onde ele ensina sobre os dons espirituais. Ele começa o versículo 1 falando algo chocante, e ele diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Se você, na verdade, não entender profundo dessa palavra, dá até a impressão que o apóstolo Paulo, nesse momento, ele estava brabo, estava xingando a igreja, não é? Mas, na verdade, não é isso. A palavra ignorante, ele está querendo dizer, meus irmãos, eu não quero que vocês não conheçam, eu não quero que vocês continuem não conhecendo, eu não quero que vocês permaneçam sem ter o conhecimento verdadeiro do que significa esses dons. Ou seja, hoje, infelizmente, nós temos muitas interpretações erradas sobre dons espirituais. Pessoas que usam dons espirituais como um símbolo de espiritualidade, ou pessoas que querem mover e fluir nesses dons sem saber o verdadeiro objetivo deles. E, infelizmente, isso causa dor. Infelizmente, isso causa machucado em pessoas, porque logo você está com uma ferramenta muito forte, muito potente nas suas mãos, e se você não saber usá-la, você vai machucar pessoas. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender, ou seja, o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer nessa passagem? Vocês precisam conhecer, vocês precisam ter a revelação do que é os dons espirituais. E é isso. Mas qual é a função dos dons espirituais? Em Coríntios, capítulo 12, versículo 7, eu quero até ler com você aqui rapidamente. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Se atente-se nessa parte. Visando o bem comum. A principal função dos dons espirituais é fazer com que a igreja de Cristo ela cresça em todos os sentidos. Nós precisamos, com certeza, ter uma coerência. Há duas coisas importantes que não pode faltar em uma igreja ou na nossa vida: a palavra, o conhecimento de Cristo. E o segundo ponto, a manifestação do poder do Espírito Santo em nossas vidas. E o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui é: na verdade, a igreja, quando ela se move, quando ela flui nos dons espirituais, há um bem comum de todos. Todos crescem juntos, todos desenvolvem. E tem mais, vamos lá também para o capítulo 14. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, isso eu acho muito, muito, muito importante mesmo. Nós vemos o livro de Coríntios, o apóstolo Paulo ensinando aquela igreja. Ele fala, capítulo 12, sobre dons espirituais. Ele ensina os 9 dons espirituais.
Aí nós vamos continuar, ele continua falando sobre o corpo, a unidade do corpo de Cristo. Aí no 13 ele fala sobre amor. Aí no 14 ele volta a ensinar sobre dons espirituais. Eu entendo isso como, na verdade, nós precisamos andar em unidade. Nós precisamos ter amor em nosso coração. Aí sim, fluiremos de uma forma eficaz, eficiente nos dons do Espírito Santo. Mas vamos lá, Coríntios 14, capítulo 14, versículo 3. Diz assim: mas quem profetiza, o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Ou seja, o que significa a palavra edificação? O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer aqui? Aqui especificamente ele está falando do dom de profecia, mas a gente pode pegar para todos os outros dons. É edificar a igreja. Ou seja, quando nós nos movemos nos dons espirituais, há crescimento. E não só crescimento na igreja, no modo coletivo, mas crescimento individual. Porque quando você recebe uma palavra, como está falando aqui, você é consolado, você é exortado e você é encorajado a avançar, a continuar, a permanecer nos caminhos do Senhor. Eu não sei se como você já teve experiência de às vezes receber uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, uma profecia. Já teve dias mesmo de eu estar na igreja e o ministro está pregando a palavra. Naquele dia eu não estava bem, estava passando por uma crise muito grande e perguntando para o Senhor o que era a minha função no reino de Deus. Aí de repente o ministro, que era até um convidado que estava pregando, me chamou na frente, entregou ali uma palavra de conhecimento para mim e todos os questionamentos que estavam na minha mente, todas as dúvidas que estavam na minha mente, Deus usou ele ali para me edificar, para me encorajar, para me consolar e para me exortar. E eu saí dali com uma fé totalmente alicerçada, estruturada em Cristo Jesus e saí muito feliz porque eu entendi qual era a minha função no reino de Deus. Sabe, parece que as dúvidas que estavam na minha cabeça, as batalhas que estavam, foi a mesma coisa de chegar com a mão, pegar e tirar todas. Então é muito importante a função dos dons espirituais dentro da igreja. E o mais importante também, para que você entenda, o ponto número 3, que diz assim, Coríntios capítulo 14, a partir do versículo 1. Sigam o caminho do amor, como eu já disse aqui, e busquem com dedicação os dons espirituais. Meus irmãos, eu encerro falando isso. Às vezes nós queremos ser usados por Deus. E uma coisa interessante, quando nós vemos as pessoas fluindo nos dons do Espírito Santo, às vezes até pensamos, parece que Deus gosta mais dele que de mim, ou Deus tem seus favoritos. E na verdade, Deus não tem seus favoritos. Deus tem filhos que se dedicam mais. Quer um conselho? Quer fluir nos dons? Quer crescer? Eu libero uma palavra sobre a sua vida em nome de Jesus, que você vai crescer de uma forma sobrenatural. Mas antes disso, busque com dedicação. Não é simplesmente buscar de qualquer jeito ou buscar por alguns momentos. É buscar com dedicação, a todo momento, a todo instante, com constância, com qualidade, com determinação. Dê o seu melhor em nome de Jesus e busque mesmo, porque chegará um momento que você começará a ser usado por Deus de uma forma extraordinária. Eu libero isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Meus queridos, se inscreva nesse canal. Por favor, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe com o maior número de pessoas para que elas cresçam. Mande no grupo da igreja de vocês para que elas possam também desfrutar desse conhecimento revelado do Evangelho de Cristo. Eu quero trazer para vocês aqui uma novidade muito importante também. Nós também escrevemos alguns livros pela editora Pleno Evangelho, que é a editora de nossa igreja. E esse livro aqui, que é o Construindo Avivamento, eu consegui transformar ele em e-book. Eu vou deixar o link aqui na descrição, ele está com uma promoção especial, tá? Você comprando o e-book dele por apenas R$19,90, você vai ter esse livro abençoado, é que eu ensino o que é o avivamento, como você receber o avivamento e passos vitais para que você chegue nessa intensidade no Espírito Santo. Aqui também uma lição muito importante que eu ensino também, é o falso avivamento, que infelizmente nós vemos dentro de muitas igrejas. É um livro muito abençoado e importante. R$19,90, você vai levar ele, quiser dividir em 2 vezes, não tem problema, o link estará aqui na descrição, ok? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e um forte abraço.